Como hoje é dia de prova, terceira remessa de provas dentro da graduação de investigação forense e perícia criminal, com relação ao direito processual penal, eu acertei todas as questões e quero trazer para vocês em forma de comemoração, porque foi muito árduo. Foram 3 provas consecutivas de direito civil, direito penal e direito processual penal. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre prisão temporária. Ela é um aspecto que contempla o Estado democrático de direito e a liberdade é a regra. Porém, trata-se da prisão cautelar, que é para garantir a eficiência da investigação policial. Então, nesse contexto de alguns crimes determinados, existe a medida excepcional, que é a própria prisão, a segregação. Então, portanto, a prisão temporária, ela pode até haver um lapso temporal de 5 dias prorrogáveis por até mesmo mais 5 dias, por igual, para apurar a autoria e a materialidade do crime. E isto é a responsabilidade da prisão temporária. De acordo com o artigo 1º do Código de Processo Penal, caberá a prisão temporária quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial e também quando o indiciado não tiver residência fixa ou até mesmo não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. E quando não houver razões fundadas de acordo com qualquer prova para admitir na legislação penal de que a autoria ou a participação do indiciado foi efetuada em determinados crimes, como homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo, extorsão mediante sequestro também, estupro, atentado violento ao pudor, rapto violento, epidemia, envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou até mesmo medicinal, qualificado pela morte, que ocorra a morte da pessoa, quadrilha ou bando, genocídio em qualquer forma típica, tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro e crimes previstos na lei de terrorismo. A prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou de um requerimento do Ministério Público e terá o prazo de 5 dias prorrogáveis por mais 5, como já foi dito, que é um período em que o caso seja de extrema necessidade de ser comprovado. Na hipótese que possa ter uma representação da autoridade policial, o juiz, antes mesmo de decidir, ele vai ouvir o Ministério Público para apurar a autoria do crime e o despacho para decretar essa prisão temporária deverá ser fundamentado e dentro do prazo de 24 horas, contadas a partir do requerimento da representação ou de qualquer outro tipo de requerimento. O juiz, então, poderá, de ofício ou de requerimento do Ministério Público e também do advogado, determinar que o preso seja apresentado, solicitar informações e esclarecimentos da autoridade policial que submeteu ele ao inquérito e também a exame de corpo de delito. Decretada a prisão temporária, vai se expandir o mandato de prisão em 2 vias e das quais será entregue ao indiciado e servirá como nota de culpa. O mandado de prisão, ele vai conter necessariamente o período de duração da prisão temporária que a pessoa irá enfrentar, que será estabelecido no caput deste mesmo artigo, o artigo 2º, inciso 4º, da Lei 13.869 de 2019. A prisão somente poderá ser executada depois da expedição do mandato judicial e depois que foi efetuada a prisão, a autoridade policial vai informar o preso dos direitos previstos que é no artigo 5º, de acordo com a nossa Constituição Federal.
e decorrido a esses prazos de 5 dias de detenção, o preso deverá ser posto imediatamente em liberdade, salvo que se já tiver sido decretada sua prisão preventiva. Bom, depois desses 5 dias a mais prorrogáveis, obviamente. E também decorrido ao prazo contido neste mandato de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem ou autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicado da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. Sendo assim, inclui-se então o dia do cumprimento do mandado de prisão no prazo dessa prisão temporária, e também vai ser verificado se vai estar se tratando de crime hediondos, aqueles que causam bárbaro, aqueles crimes horrendos de tamanha gravidade, previstos também em lei. Essa foi somente uma introdução sobre prisão temporária. Obrigada, até mais.